Olá, meu nome é Marcos, eu sou residente de endocrinologia e hoje eu vou apresentar meu TCC, cujo tema é o risco cardiometabólico de pessoas trans atendidas em um serviço especializado aqui no Ceará. Para a definição, né, de pessoas transgêneros, são pessoas cuja identidade de gênero diverge do sexo designado ao nascimento. A gente não tem total certeza da prevalência dessa condição, mas a estimativa é que 4,6 a cada 100 mil pessoas no mundo, principalmente sendo mais prevalente mulheres do que homens. Aqui no Brasil, os dados são ainda mais incertos. Desde 2023, o IBGE afirma que está coletando esses dados, mas ainda não tem nenhuma publicação oficial sobre isso. Mas o que a gente percebe é que tem havido uma procura maior de serviços especializados. Em relação à saúde dessa população aqui no Ceará, desde 2009 existe um atendimento especializado pelo SUS, só que inicialmente ele era oferecido no Hospital Mental em um ambulatório chamado ATASH, que é um ambulatório de transtornos da sexualidade humana. Ou seja, eram atendidos pacientes com transexualidade, dentre diversas outras condições. A partir de 2017, dentro desse Plano Estadual de Enfrentamento à Discriminação LGBT, foi criado o Sertrans, que é o ambulatório de agora, e foi dada uma atenção mais especializada para essa população. Inicialmente, pegava somente os pacientes que eram do antigo ATASH, só que aí, a partir de 2019 foi ampliado o acesso e começou a receber pacientes da atenção primária. E hoje, desde o início do ano passado, de 2025, o ambulatório funciona lá no Hospital da UES, que é o RUC. Em relação ao processo, né, de afirmação de gênero, é um processo que ele é multiprofissional, e envolve, dentre os profissionais, algum médico, preferencialmente um endocrinologista. Porque alguns desses pacientes vão necessitar fazer uso de hormônios ou cirurgias e etc., para deixar o seu fenótipo mais semelhante ao desejado. E, devido ao uso desses hormônios sexuais, é necessário fazer um acompanhamento de perto, por meio de exame físico, exames laboratoriais e avaliar a questão de complicações. E o objetivo final vai ser justamente alinhar a expectativa desse paciente ao gênero desejado. A gente sabe que os hormônios sexuais, que é o que é utilizado na hormonização de afirmação de gênero, tem efeito no metabolismo, né? Em questão cardiovascular. Por exemplo, homens cis têm um risco cardiovascular maior do que mulheres cis. Mulheres na perimenopausa, quando tem a queda do estrogênio, têm um risco cardiovascular maior do que mulheres na pré-menopausa. Diante disso, a gente já sabe que realmente existe, vai ter algum impacto, só que a gente não tem certeza de qual é o impacto real nessa população específica. Existem alguns estudos, só que ainda não há uma definição concreta. Alguns mostram um aumento, alguns mostram que não, e é difícil até pela questão eu vou falar mais na frente, mas existe uma grande quantidade de pacientes que se automedica. Então é difícil estabelecer uma relação causal entre a hormonização feita sob supervisão médica e eventos cardiovasculares maiores. Ainda falando sobre os efeitos, né, cardiovasculares, a gente sabe que os hormônios utilizados vão ter algum efeito. A exemplo dos homens trans, né, o uso de testosterona, a gente já sabe que vai tender a um aumento do peso e vai ter uma tendência também ao aumento da circunferência abdominal. Existe uma condição chamada estresse de minoria, que ocorre tanto na população LGBT como em minorias em gerais, como raciais, etc., que é um aumento do risco de ansiedade, depressão, etc., atrelado a essa condição. E tem vários estudos mostrando que esse estresse de minoria também está associado a um aumento do risco cardiovascular. E outra questão importante são as calculadoras, né, de risco cardiovascular, porque a gente calcula aqui todo dia, né, o risco cardiovascular dos pacientes e é necessário utilizar o gênero. E os estudos foram feitos com pessoas cis. Agora, sobre o estudo propriamente dito. Foi um estudo descritivo, transversal, observacional e retrospectivo. Foi feito no Sertrans, ainda na época que era localizado lá no Hospital Mental. Os critérios de inclusão foram pessoas transgênero maior do que 18 anos, que é o critério também para participar do ambulatório, que concordassem em participar da pesquisa. Nós removemos quem não gostaria de participar da pesquisa
E como era uma revisão de prontuário, os prontuários que tivessem incompletos ou então pacientes que perdessem um segmento também não foram incluídos. Além disso, alguns pacientes não utilizam hormonização, ou porque não desejam, ou porque tem alguma contraindicação. Então, esses pacientes também não entraram. A coleta de dados foi feita tanto pela revisão de prontuário, como também existe uma ficha clínica que tem várias informações. Aí a gente olhou os dados sociodemográficos e clínicos, avaliação clínica e antropométrica e a presença de automedicação. E foi feita uma comparação entre dois grupos, que era o grupo de homens trans e de mulheres trans, em todas as variáveis. Eu vou exemplificar mais na frente. E a gente, para entender melhor o impacto da hormonização nos fatores de risco cardiovascular, a gente fez um subgrupo de pacientes que eram pacientes que chegaram sem utilizar nenhum tipo de hormônio previamente e que fizeram acompanhamento por pelo menos 12 meses. Dessa forma, a gente poderia avaliar um antes e depois da hormonização. Os parâmetros analisados foram a pressão arterial, a hemoglobina glicada, perfil lipídico, peso e a circunferência abdominal. A coleta foi feita pelo Google Sheets, análise no SPSS 22.0. Foram feitos testes conforme a distribuição de dados. A gente considerou a significância um P menor do que 0,05. E o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética daqui do HU. O objetivo geral ficou como sendo descrever o perfil clínico e epidemiológico de pessoas trans acompanhadas no ser trans, com ênfase nos fatores de risco cardiovascular e no impacto da hormonização para a afirmação de gênero. E, especificamente, caracterizar o perfil sociodemográfico dessa população, estimar a prevalência de fatores de risco, identificar a prevalência de automedicação e das comorbidades e avaliar o impacto da hormonização nesses parâmetros. O estudo contou com 222 participantes, a idade média de 30 anos, a idade à admissão média de 28 anos, a maioria eram homens trans, 53,6%, a maioria tinha ensino médio completo, 47,8%, solteiros, 81%, e heterossexuais, 72%. Esse mapa é um mapa demonstrando a procedência de onde esses pacientes são, certo? Só para explicar, né, o gráfico. Quanto mais tiver escuro o azul, mais pacientes são daquela cidade. Por exemplo, esse pontinho mais azul de todos é Fortaleza, que é de onde a cidade que realmente tem mais pacientes. Mas essa foto é para demonstrar que os pacientes vêm de diversos lugares do Ceará aqui para Fortaleza para receber esse tratamento. E uma coisa que chamou nossa atenção foi que mais da metade, 56,3% dos pacientes, na verdade, são do interior, não são daqui de Fortaleza. Em relação a uso prévio, né, de hormônios, a gente avaliou tanto se era feito algum tipo de hormônio antes de chegar ao ser trans, como também qual era esse hormônio. E a gente viu que tinha um número expressivo de pacientes, quase 80% das mulheres trans já chegavam tendo utilizado algum hormônio na vida, e quase 50% dos homens trans também. E a gente também avaliou qual era esse hormônio. Se era algum hormônio que seria adequado, de certa forma, ou não. E a gente viu que mais de 90% das mulheres trans, além de ter uma grande prevalência de automedicação, elas utilizavam medicamentos que a gente sabe que não são indicados. Por exemplo, anticoncepcionais contendo etinilestradiol, uso de progestágeno e etc. E também foi vista que alguns homens trans também utilizavam medicamentos que não são habitualmente prescritos por questão de segurança. Em relação às cirurgias prévias, 14,4% dos pacientes já chegava tendo feito alguma cirurgia prévia, principalmente os homens trans, em que 17 já chegaram tendo feito mamoplastia masculinizadora. E, em segundo lugar, prótese de silicone, em que 7 mulheres trans tinham feito. Aqui é mostrando a questão do IMC, a divisão pelo IMC e dividindo pelos sexos, que o que chamou mais nossa atenção foi a proporção de pessoas acima do peso. 60,36% da nossa amostra estava ou com sobrepeso ou obesidade. Além disso, comparando os dois grupos, de homens e mulheres trans, a gente viu que houve uma diferença significativa para obesidade especificamente. Obesidade juntando os 3 graus, que foi maior nos homens, 31,9%, do que nas mulheres, 14%, com significância estatística. E aqui é mostrando a circunferência abdominal, que a gente
para ambos os gêneros, a gente utilizou o corte de 88 centímetros e o corte de 102 centímetros, que seria para homem cis e para mulher cis, justamente porque não existe um corte específico para essa população. E a gente viu, né, que são parecidos e houve uma prevalência alta, né, de aumento, principalmente acima de 88 centímetros. Sedentarismo foi muito prevalente também, 57,2%, principalmente nas mulheres trans, que 64,8% das mulheres não fazia atividade física. Em relação às comorbidades cardiometabólicas, hipertensão 5,4%, diabetes 1,35% e dislipidemia 8,1%. Desses três, o único que houve uma diferença significativa entre os dois grupos foi o da dislipidemia, que 12,6% dos homens trans tiveram dislipidemia com significância estatística. Em relação a hábitos de risco, tabagismo foi bem prevalente, 19,37% da amostra, etilismo 39% e uso de drogas ilícitas 20%. Outro dado que chamou muito a nossa atenção foi a questão das comorbidades psiquiátricas, que a gente viu que mais da metade, 54,9% dos pacientes, tinham algum transtorno de humor ou ansiedade, que foi um número realmente bem alarmante. Olhando outras comorbidades psiquiátricas, já foi uma prevalência menor. Transtornos psicóticos, 1,35% e transtorno de personalidade, 5,4%. Aqui é mostrando a tabela daquele subgrupo de pacientes que eu falei que nós pegamos, que eram pacientes que chegaram virgens de tratamento e fizeram a hormonização com supervisão médica por pelo menos 12 meses. A gente separou entre homens e mulheres e resultou em 32 homens trans, certo? Comparando o antes e depois, a média desse antes e depois é de 27 meses. Comparando esse antes e depois, o que mostrou diferença estatisticamente relevante foi a glicada, aumento da glicada, do colesterol total e do LDL, e houve também uma diminuição do HDL de forma significativa. Já no grupo das mulheres, não houve diferença estatisticamente relevante em nenhuma das variáveis, só que também foi um grupo menor, né? Só 10 pacientes que a gente conseguiu isso de realmente ter chegado sem nunca ter utilizado hormônio. Agora, fazendo uma comparação, né, com o que a gente já tem na literatura. Comparando assim o perfil dos pacientes, estado civil, idade, identidade de gênero, realmente pareceu ser semelhante a outras coortes brasileiras. É um público realmente que começa a ser atendido mais jovem. A maioria residindo fora de Fortaleza está também de acordo com a literatura que fala de que realmente existe uma escassez de centros especializados. O lugar para onde eles têm para vir realmente é aqui em Fortaleza. Essa alta frequência de hormonização sem supervisão médica, comparando com a literatura internacional, parece ser algo mais prevalente aqui no Brasil, só que comparando com outras publicações semelhantes aqui do Brasil, parece ser uma realidade brasileira mesmo. É como se fosse realmente muito comum essa automedicação. E a discussão é justamente, será a questão da barreira do acesso, estigma e também a escassez de serviços especializados. Sobre os fatores de risco cardiovascular. Teve essa prevalência considerável, né, de tabagismo e etilismo, mas pareceu ser semelhante a outras coortes latino-americanas. O sedentarismo e excesso de peso foram bem prevalentes e podem se somar ao efeito que a gente já conhece da hormonização. A obesidade, juntando o grupo de homens e mulheres, deu 25,22%, que é compatível com a média nacional de obesidade mesmo. Só que quando a gente olha os homens, que houve aquela diferença significativa, né, entre homens e mulheres, a gente vê que a obesidade realmente foi mais prevalente nos homens trans. E o que pode explicar isso é justamente o efeito metabólico da testosterona. Hipertensão, dislipidemia e diabetes foi uma prevalência menor do que o visto na literatura, o que pode ser explicado pelo fato da nossa população estudada ter sido mais jovem também. O transtorno de humor e ansiedade altamente prevalente mostra essa questão do impacto psicossocial, né, da disforia de gênero nesses pacientes. E também, lembrando que tem vários estudos mostrando justamente o estresse de minoria ao aumento do risco cardiovascular. Um exemplo de outro estudo que foi feito aqui no Brasil também, lá no Distrito Federal, com 194 pacientes, mais de 70% deles já tinham tido algum pensamento suicida e mais de 30% tinham declarado ter alguma doença psiquiátrica. E analisando
aquele subgrupo que nunca tinha utilizado hormônios, a gente viu que nos homens teve essa tendência à diminuição do HDL, aumento do LDL, do colesterol total e da glicada. E nas mulheres não houve uma alteração tão significativa. Será que talvez tenha sido por causa da amostra ter sido pequena também, né? Porque foram só 10 mulheres. E lembrando que houve esse aumento da hemoglobina glicada, mas ela se manteve dentro da normalidade. O que os outros estudos mostram? Que realmente existe um impacto nesses parâmetros metabólicos laboratoriais, mas que é algo que no curto prazo não teria tanta significância. E que nesses pacientes que são acompanhados, como lá no Sertrans, no primeiro ano, o paciente passa por pelo menos 4 consultas clínicas. Então, esses pacientes estão tendo acompanhamento médico regular, então poderia mitigar, de certa forma, essas alterações laboratoriais. As limitações do estudo foi que realmente foi um estudo observacional e transversal, a questão dos dados serem retrospectivos, né, de coleta de prontuário, não ter um grupo controle e também a questão da população ser jovem e ser um segmento curto para avaliar especificamente eventos cardiovasculares maiores. E ressaltando, né, que é um estudo que nunca foi feito, é um estudo inédito, a publicação desses dados aqui do Ceará. É uma população jovem que a gente viu que tem uma alta carga de vulnerabilidade, né, a fatores de risco cardiovascular e também transtornos mentais. A hormonização sem supervisão médica, a gente mostrou que aqui também é um problema de saúde pública, algo que acontece com muita frequência. A terapia hormonal pode sim impactar no perfil metabólico, então ela exige que tenha esse acompanhamento médico. E o cuidado multiprofissional é essencial para tentar reduzir esses riscos. Aqui são as referências. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Foi muito difícil apresentar esse trabalho porque a gente avaliou muitas variáveis, então foi difícil escolher o que é que eu ia mostrar aqui para vocês hoje. Mas caso alguém tenha interesse de olhar tudo, é só olhar esse QR Code. Obrigado.